As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor? Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade se edificam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor, e para os que se lembram do seu nome, há um memorial. Preciso para viver, do que preciso para ser feliz. Sinto em minha alma a inspiração. Eu vou fazer o que o Espírito me diz. Eu preciso buscar mais a Deus. Eu preciso buscar mais a Deus para ser uma bênção e se prolonguem os dias meus. Eu preciso buscar mais a Deus. Adeus, riquezas do mundo, adeus, prêmios efêmeros bem longe vão. Prefiro a comunhão santa do céu. Prefiro estar com Deus, com o meu Deus, em oração. Eu preciso buscar mais a Deus. Eu preciso buscar mais a Deus para ser uma bênção e se prolonguem os dias meus. Eu preciso buscar mais a Deus. Eu preciso buscar mais a Deus, para ser uma bênção que prolongue nos dias meus. Você também não sente o mesmo desejo de buscá-lo com sinceridade, de buscá-lo de uma maneira mais real, buscá-lo para ser uma bênção enquanto você viver, uma bênção para os pais, uma bênção para os filhos, uma bênção para o esposo, para a esposa, uma bênção para a igreja, uma bênção para os companheiros de trabalho. Foi o que acabou de cantar. Eu preciso buscar mais a Deus para ser uma bênção nos dias meus, uma bênção que se prolongue.
Quando buscamos a Deus, nós passamos a servi-lo de fato, servi-lo verdadeiramente, servi-lo como está escrito em São João 4, verso de número 24, servi-lo em espírito e em verdade, isto é, quando buscamos a Deus de fato, buscá-lo de uma maneira especial, como os profetas o buscaram, como os patriarcas, como os apóstolos, como os discípulos, como a igreja da Bíblia. Buscar a Deus da maneira que aqueles homens, que na verdade eram homens como nós, nos diz a Bíblia em Tiago, capítulo 1, você vê isso do verso 11 em diante, eram homens sujeitos às mesmas paixões, viviam as mesmas tentações, passavam pelos mesmos problemas que nós passamos, é o que está escrito no capítulo de número 5 de Tiago, verso 13 em diante. Como diz sobre Elias, Elias era homem sujeito às mesmas paixões, Tiago 5,17. Mas orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Era homem, mas era um homem que sabia buscar a Deus, e quando pedia algo a Deus, aquilo não era negado. E quando ele dizia que algo iria acontecer, Deus honrava a palavra de seu filho, seu profeta, seu servo, seu enviado. Ele sabia como buscar a Deus, ele era amigo de Deus. E ele orou outra vez, depois de 3 anos e 6 meses. E o céu deu chuva e a terra produziu seu fruto. Precisamos buscar mais a Deus, como buscaram os profetas. Josué também era homem semelhante, era homem sem nenhuma diferença dos homens que hoje existem, sujeito às mesmas provações, vivia as mesmas tribulações, passava pelas mesmas tristezas. Você encontra Josué no capítulo 1, cabisbaixo, triste, desanimado, mas você encontra Deus mesmo vindo e o animando. Essa era a diferença, ele era amigo de Deus, buscava a Deus, e nos seus momentos turbulentos, nos seus momentos cruciais, o Senhor vinha e dizia a Josué: por que estás pasmado? Por que estás prostrado sobre o teu rosto? Não te espantes, não vaciles, levanta-te. E se você permanecer como permaneceu meu servo Moisés, atento aos estatutos sagrados, e não te apartares nem 1 milímetro da lei de Moisés, assim como fui com Moisés meu servo, também serei contigo. E Deus dizia a ele: esforça-te, vai, varão valoroso, pois eu sou contigo. Ele era homem, mas homem que buscava a Deus. Ele era homem, mas quando perguntava a Deus, ele obtinha a resposta. Ele era homem, mas quando estava desanimado, o Senhor tinha prazer em animá-lo. Josué, aquele mesmo que a Bíblia disse que o sol brilhou, o sol segurou para que a noite não viesse cair. Por quê? Simplesmente porque Josué precisava de um dia mais longo para vencer uma batalha. E Deus assim então, nós comumente afirmamos, Josué parou o sol, como diz a Bíblia. E aí, meu ouvinte, nós vamos vendo que eram homens que buscavam de fato a Deus. Eles serviam a Deus. Eles não eram agressivos com Deus, como tem se tornado essa geração que vivemos, uma geração de pessoas agressivas com Deus. E muitas vezes esta é a característica do agressivo. Ele não percebe que agrediu, não percebe que feriu, não percebe que machucou. Esta é a geração que nós temos hoje. Aqueles homens, eles não eram agressivos com Deus, muito pelo contrário, eram valentes, guerreiros. Era um tempo quando o mundo vivia em batalhas, sangue era derramado,
Era realmente batalhas braçais, derramamento de sangue, literalmente. Era olho por olho e dente por dente. Porém, quando o assunto era Deus, eles não eram agressivos com Deus. Quando o assunto era a promessa de Deus, a voz de Deus, o estatuto de Deus, o que Deus falou, o que Deus riscou, aquilo eles faziam ao pé da letra, sem interpretar aquilo que Deus disse. Eles sabiam buscar a Deus. E eu penso que esta é a real necessidade da era que nós estamos vivendo. Eu sei que o meu ouvinte agora, nesse exato momento, reconhece. Estamos em falta com Deus, precisando de buscá-lo de uma maneira mais sincera, de uma maneira mais objetiva. Buscá-lo como Jeremias buscou. Vivia nos montes e nas cavernas, e ali ele chorava, e ali ele lamentava, e ali ele buscava a Deus intensamente. Como Daniel buscou, se pôs a orar, Daniel capítulo 5, verso 19 em diante. Se pôs a chorar, se pôs a jejuar, se pôs a estudar os livros, para compreender quanto tempo Israel ainda permaneceria no cativeiro. Era uma busca constante. Se vestiu de pano de saco e cinza. Aquilo falava do desespero, do arrependimento. Era assim que os homens da Bíblia buscavam a Deus, com arrependimento, com lágrimas, com sinceridade. E aquilo que Deus falava, ainda que contrariasse os próprios conceitos, o próprio ponto de vista deles, eles ainda assim, ainda que fossem contrariados em sua razão, eles ainda assim cediam à vontade de Deus, porque mais importa agradar a Deus do que os homens. Buscar a Deus como buscaram os profetas, os patriarcas, para então, quando a palavra de Deus nos chegar, quando a palavra de Deus nos tocar, quando a palavra de Deus nos exortar, quando a palavra de Deus nos corrigir, meu amigo ouvinte, para assim então nós, filhos de Deus, não rejeitarmos a Deus, não comportarmos de maneira agressiva com Deus, porque às vezes o homem se comporta de maneira agressiva com Deus. É o que está escrito em Malaquias capítulo 3, verso de número 13 em diante. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Foi o que disse Malaquias. Mas eles estavam tão acostumados com a sua agressividade que nem percebiam que ofendiam, nem percebiam que feriam, nem percebiam que entristeciam a Deus. E Deus os disse: vocês têm sido agressivos para comigo. As vossas palavras foram agressivas para mim. Foi o que Deus disse para aqueles israelitas que estavam endurecidos, agindo em rebeldia com Deus. Mas eles ainda eram tão duros, estavam tão acostumados com as suas agressividades que perguntaram para Deus: em que temos sido agressivos? Que temos falado contra ti? E ali Deus então começa a dar uma pequena visão do que é ser agressivo com Deus. Ele disse em Malaquias 3, verso 14: vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos. Essa é uma péssima situação que um crente pode entrar. Depois de servir a Deus por tantos anos, depois de Deus ter ajudado a saltar tantas muralhas, transpor tantas montanhas, vencer tantos problemas, ele então, depois de tempos e tempos servindo a Deus, ele faz aquela tola pergunta: do que me aproveitou? Do que nos aproveitou? Malaquias 3,14. Termos cuidado de guardar os preceitos. Achou que era em vão guardar o mandamento de Deus. Achou que era em vão servir a Deus. Achou que era em vão andar na face, diante da face do Senhor. Ora, meu amigo ouvinte, quantos estão nessa situação?
situação de agressividade espiritual. Isso agride a Deus. E nós vamos percebendo que era o que eles diziam. É muito agressivo pensar, amigo ouvinte, que servimos a Deus em vão. Eles não percebiam isso. Simplesmente por não termos sido atendido em algum pedido. Simplesmente por não termos conseguido alcançar algumas promessas de Deus. Simplesmente por vermos o ímpio agir impiamente e às vezes ir bem, não ser corrigido. Lembrando que não ser corrigido é um péssimo sinal. Se o ímpio faz, apronta, linguagem popular, deita e rola, faz o que quer e bem entende. Como diz a Bíblia, come, limpa a boca e diz nada fiz. E aquilo vai passando desapercebido. Ele não é corrigido, não se sente condenado. Isso não é um bom sinal, é um péssimo sinal, porque o pai corrige apenas os seus filhos. E se você não é corrigido, ninguém te corrige. Falando como crente, ou como pelo menos quem diz ser cristão, se ninguém te corrige, ou mesmo quando você é corrigido, não aceita a correção, isso é um péssimo sinal. O pai corrige apenas os seus filhos. Se Deus não te corrige, nós ficamos preocupados com isso. E você também deveria estar preocupado com isso. Porque pai corrige a filho. E há muitos que são bastardos. Às vezes o bastardo ele não corrige. Há muitos que nem são filhos de Deus. Você escuta às vezes homens até entendidos, sábios, gritar para o mundo e dizer: todos são filhos de Deus. Não, não são todos filhos de Deus. São todos criaturas de Deus. Sim, Deus criou a todos, mas nem todos são filhos de Deus. É o que diz a Bíblia. É o que diz o nosso Senhor Jesus Cristo. Para você acreditar que são todos filhos de Deus, você teria que contradizer o que Jesus mesmo disse. Você encontra Jesus sendo até mesmo rude, áspero com aqueles fariseus religiosos. Pensavam ser filho. Porém, quando a correção chegou, eles pularam fora. Quando a correção chegou, a palavra áspera, corretiva, que coloca as coisas no eixo, no lugar certo, que estrutura, que embasa, que dá a base fundamental da fé, quando ela chegou, ora, eles logo resistiram a Jesus. Você encontra Jesus falando: por que não entendeis a minha linguagem? Por que não poderdes ouvir a minha palavra? Aí Jesus foi tão duro com eles. Muitos têm até medo de ler esse versículo, até porque eles eram fariseus, religiosos. Eles tinham uma boa doutrina. Jesus até disse aos seus discípulos: se a vossa doutrina não exceder a dos fariseus, vocês são tão caiados, sepulcros caiados como eles, tão sujos como eles, ainda que com uma aparência de santidade. Eles tinham uma boa doutrina, eram moralistas, eram santos mesmo. Moralmente, ninguém podia pôr o dedo na vida de um daqueles fariseus, aquela linha religiosa. Eram religiosos. Mas que decepção, quando aqueles religiosos travaram um discurso, um debate com Jesus. Jesus virou para eles em João 8,41 e disse assim: vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois: nós não somos nascidos da prostituição, temos um pai que é Deus. Os fariseus pensavam que eram filhos de Deus, disseram: temos um pai que é Deus. Mas Jesus respondeu: se Deus fosse vosso pai, quer dizer que aquela classe de gente não era filho de Deus? João 8,42, se Deus fosse, quer dizer que ele não era vosso pai, certamente me amaríeis. Não amavam a Deus. Quem não ama a Deus é um grande indício de que pode que não seja ele filho de Deus, porque o filho ama o pai. Tem gente que tem tédio de Jesus. Tem gente que tem uma dificuldade com Jesus, uma dificuldade com o Evangelho, envergonha tanto do Evangelho.
Jesus disse: se vocês fossem filhos do Pai, filhos de Deus, vocês me amariam. Pois eu saí, eu vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. E Jesus disse: por que não entendeis a minha linguagem? E Ele mesmo responde: por não poderdes ouvir a minha palavra. Só que no verso 43, que golpe, que ferida, para um homem religioso, tradicional, de tantos anos servindo a Deus, tantos anos pregando, chefe da religião dos fariseus, escribas e intérprete da lei, moralmente perfeitos. Que choque! Jesus vira para eles e diz no verso 44 de São João, capítulo 8, vós tendes por pai ao diabo. Parece que Jesus aqui quebrou a etiqueta. Parece que Jesus aqui deixou a ética um pouquinho de lado e sentenciou ali uma linhagem de pessoas a serem filhos do diabo. Sentenciou-os. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Olha quem era o pai daqueles fariseus. Eles pensavam que eram descendentes de Abraão. Eles pensavam que era filho de Deus. Eles disseram em São João 8,41. Agora Jesus vai e chama eles de filho do diabo. E Jesus disse: vocês estão querendo fazer o desejo do vosso pai. E ele vai e diz no verso 44: o vosso pai foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quem foi homicida desde o princípio? Caim matou Abel. Jesus chamou eles de religiosos, porque Caim era religioso, porém, era uma descendência de Caim. Tinham o desejo por matar, não matar homens, não derramar sangue, mas matar a verdade. Caim quis matar a verdade que Abel descobriu, que Abel obteve pela divina revelação, Hebreus 11. Assim são os descendentes de Caim. Eles tentam matar, às vezes, a visão que o homem recebe. Tenta matar a revelação que aquele homem recebe. Tenta matar a verdade que aquele homem recebe. Matou Abel por causa da verdade, a revelação que ele recebeu. Matou Jesus Cristo de Nazaré por causa da revelação que ele recebeu. Descobriu quem ele era. Sabia que ele era o Filho de Deus. Sabia que ele era o prometido. Sabia que ele era o Cordeiro de Deus. Ele mesmo descobriu que ele era um com o Pai. Ele descobriu que ele era Deus. Ele disse: eu e o Pai somos um. Ora, meu amigo ouvinte, quando Jesus pronunciou abertamente quem ele era, eles tentaram matá-lo. E não só tentaram, conseguiram matá-lo, o homem, mas não matou a sua verdade, a sua essência, a sua palavra, o seu espírito. Prova disso que a palavra está aqui entre nós. A palavra chegou até nós, porque o homem morre, porém o espírito não morre. Homem, Jesus morreu, mas o Espírito Santo não morreu. Ele chegou até nós na forma da palavra viva, revelada. A letra mata, mas o Espírito, ele vivifica. E Jesus, o homem, morreu, mas também não ficou morto, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. É assim que nós vemos a era que nós estamos vivendo, agressivos como os fariseus. Quando a palavra chega, querem persegui-la, querem matá-la, querem derrubar a influência da palavra. E um homem que tenta apagar a influência de um profeta, a influência da palavra, ele terá que dar contas para Deus, terá que acertar com Deus. Os fariseus não aceitaram a correção de Jesus, porque aqueles que não são filhos, meu amigo ouvinte, eles não aceitam a correção do mestre. Como os fariseus não aceitaram a correção do mestre, porque eles eram filhos bastardos. Eles acharam que não eram. Eles chegaram a dizer: não somos bastardos. Eles disseram no verso 41, não somos bastardos, não somos filhos da prostituição. Porém eram, pensavam que não eram, mas eram. Não somos perdidos, temos tudo. Pensavam que não eram perdidos, pensavam que já tinham tudo, pensavam que não precisavam de um profeta, Jesus ali. Pensavam que não precisavam de obter a revelação que Jesus tinha.
Pensavam, mas precisavam. Sem a revelação de quem era Jesus, sem a revelação do que Jesus estava pregando, eles estariam mortos. E quantos estão pensando a mesma coisa hoje? Pensam que não precisam da revelação da última hora, que é a vinda de um profeta, a vinda de Elias, Malaquias 4, a vinda de Apocalipse 10, 7, o 7º anjo, desvendando toda a palavra de Deus, não interpretando, mas trazendo-a sobre a divina revelação, brilhando, encaixando perfeitamente com tudo que o apóstolo São Paulo pregou. E olha que Paulo disse que, diferente dele, seria anátema. A revelação não pode entrar em contradição com o que Paulo disse. É uma luz que se encaixa, brilha, entrelaça, porque não há contradições em Deus. Não há contradições em seus verdadeiros profetas. Há contradições entre o falso e o verdadeiro, como Ananias ali quando Israel estava em cativeiro na Babilônia. O verdadeiro Jeremias de 70 anos. Ananias deu muito menos. A profecia de Ananias não combinou com a profecia de Jeremias. É como a contradição entre o falso e o verdadeiro, não entre Deus, seus apóstolos verdadeiros, profetas verdadeiros. Havia muitas contradições entre Micaías e os 400 de Jeosafá e Acabe. Micaías falou o contrário de todos os profetas de Jeosafá e Acabe. A contradição era entre o verdadeiro e os falsos. A contradição era entre Elias e os profetas de Baal. A contradição era entre Moisés, não que Moisés entrasse em contradição, mas a contradição estava ali. Moisés, o verdadeiro, Coré, Datã, Abirão, Balaão e assim sucessivamente. Os falsos profetas. Mas em Deus não há contradição alguma. Pensavam que não precisavam da revelação de quem era Jesus, e assim, sem essa revelação de que Deus estava fazendo no momento, e o homem que Deus estava ali cumprindo a escritura na vida dele, Jesus de Nazaré, o Messias, as profecias se cumprindo nele, isso os levou a serem chamados de fariseus, filhos daquele assassino que estava com o espírito ainda na terra, o homicida desde o princípio. Filhos da serpente, disse Jesus. Filhos do diabo, vós tendes por pai o diabo, disse Jesus. São João, capítulo 8, verso 44. E você pensa que morreu os fariseus, estes homens, morreu Judas, morreu Caim, mas você pensa que a linhagem acabou? Você pensa que morreram? Aquela semente morreu? Semente da serpente que passou para Caim, de Caim foi crescendo a Lameque e assim por diante, e gerou os anaquins, os gigantes, os Golias, os que desafiavam e afrontavam a santidade de Deus, os Baalins. Não, a semente, ela não morre, ela vai passando, geração em geração, era em era. Quando chegou nos dias de Jesus, aquela semente, lembrando, você pensa como semente cainita, filho do maligno, o homem que mata, que se droga, que se prostitui. Muitas vezes aquele é um filho de Deus com vivas oportunidades para o arrependimento. Quem falta arrependimento às vezes é o fariseu moralista, porque Zaqueu arrependeu, Madalena arrependeu, prostitutas, ladrões. Jesus chegou a dizer aos fariseus: as meretrizes e os ladrões entrarão no reino de Deus antes de vós. Quer dizer que alguns fariseus entram, mas a grande maioria não entra. Por quê? Porque Jesus disse que eles eram filhos do diabo. Foi Jesus quem disse. Resistir isso é resistir a Jesus. Resistir isso é resistir à Bíblia. Resistir isso é confrontar com Deus, meu amigo ouvinte. E aquela semente, ela é difícil de ser desvendada. Você não sabe quem ela é, porque ela sempre se escondeu atrás de religião. Caim, religião. Profetas de Baal, eram profetas, era religião, era adoração. Os filisteus, adoração. Aonde olhava tinha adoração. De onde Jezabel veio, havia adoração. Sempre adoração, sempre religião. A religião, ela é determinante nessas duas linhas, filhos de Deus e filhos do diabo.
Os fariseus eram religiosos, adoradores, cuidavam do templo. Porém, Jesus disse: vós tendes por pai o diabo. Judas era religioso, mas foi chamado de filho da perdição. Aonde estão os fariseus hoje? Quem são eles? Eu não preciso saber, mas pelos frutos conhecereis a árvore. Normalmente são aqueles que resistem hoje a Jesus, como resistiram a Jesus no passado. Resistiram à revelação acerca de quem era Jesus. Resistiram às escrituras que estavam prometidas para aquele dia, aquele momento. Criam na promessa do Emanuel vindo através da Virgem. Mas quando ela se cumpriu, eles rejeitaram o cumprimento da promessa. Criam na promessa, pregavam a promessa, mas quando ela cumpriu, eles rejeitaram a promessa. É o que está acontecendo hoje. Creem na promessa da segunda vinda de Cristo. Creem até mesmo que viria uma restauração antes da segunda vinda de Cristo. Alguns até dizem: realmente precisamos de um profeta, como foi nos dias da Bíblia. Mas quando Deus envia o seu profeta e cumpre a sua palavra, segundo está prometido nos livros sagrados, rejeitam a palavra. Não conhecem os frutos verdadeiros da palavra. Quantos estão rejeitando a correção? Lembrando, o pai corrige o filho. Quando o pai corrige o bastardo, ele sai fora. Ele se rebelia. Ele até diz: tem demônio, como os fariseus disseram acerca de Jesus. Quando disseram tem demônio, disseram: é herege, é um falso. Oh, se Deus não te corrige, é sinal de que você também não é um verdadeiro filho. Filhos que não são corrigidos acabam sendo filhos rebeldes, filhos desobedientes, filhos intolerantes, acabam tendo muitos maus hábitos. E é assim que está a nossa era, chamada era religiosa. Parece que eu sou pessimista, parece que estou pregando contra a religião. Não, mas eu ando desanimado com religião. Estou muito animado com Deus, animado com a Bíblia, animado com a busca do Espírito Santo, animado com a santidade. Sou animado com as coisas de Deus. Se não fosse, não me posicionaria aqui todos os dias, gritando, pregando, me esforçando para levar Deus até a sua casa, Deus até o seu coração. Mas sou desanimado com a hipocrisia de homens, hipocrisia de fariseus, de saduceus, de herodianos deste século 21. Filhos maus habituados não têm mais o bom hábito da santidade. Aonde está a santidade, meu amigo? Perderam o hábito da igreja apostólica de se portar com santidade. O mundo está entrando. As roupas sumárias foram liberadas nas chamadas igrejas pentecostais. As roupas imorais entraram. A música imoral entrou. Casamento e divórcio é um ato banalizado. Façam o que querem e bem entendem na igreja. E eles ainda põem a mão para abençoar e chama de uma gracinha. Lindo! A hipocrisia dos fariseus. Assim está a era chamada evangélica, religiosa. O Brasil é de Cristo. Não pode ser. É de Cristo os filhos de Deus que estão no Brasil. Mas pela linha de evangelho que é pregada no mundo hoje, há uma semente cainita no Brasil, há uma semente cainita na terra, há uma semente farisaica na terra. E Jesus disse: vós tende por pai o diabo, porque quando Deus fala, Deus corrige, vocês rejeitam, faltam rasgar as páginas da Bíblia, faltam querer matar o pregador que vos fala a verdade. Cheios de maus hábitos, filhos que não são corrigidos, crentes que não são corrigidos, uma era cheia de mau hábito. São apenas florzinhas que precisam ser pulverizadas, mimadas. Plantas pulverizadas, mimadas, não suportam o calor da palavra, a correção da palavra, a santidade da palavra. Berços esplêndidos, vidas esplêndidas, evangelho macio. Evangelho sedutor, voz de serpente, seduzindo como a serpente seduziu encantavelmente a Eva. Não quero te seduzir para a minha igreja.
Se você vir nos visitar, você ouvirá a santa palavra de Deus. Se você não gosta de ouvir a verdade, não nos visite, não nos ouça, não sintonize o nosso programa. Esse programa tem comprometimento com a verdade. Meu amigo ouvinte, que era mimada, crentes pulverizados, onde dizem que todos são filhos de Deus, não são. Quem te disse isso te enganou. Filhos de Deus são aqueles que obedecem a Deus. Filhos de Deus são aqueles que são nascidos de novo. O novo nascimento foi dado para fazer filhos de Deus por adoção. A Bíblia diz, somos filhos de Deus por adoção. Filhos de Deus têm que nascer de novo, tem que arrepender, tem que ser lavado no sangue, tem que receber o Espírito de Cristo. Você tem uma geração cheia de maus hábitos. Culpado disso são os chamados profetas, pregadores. Eles estão mimando o povo, trabalhando com eles, pregando para eles a luz de velas, um clima romântico, um evangelho romântico, um evangelho aveludado, macio demais. Não há mais correção. Cheios de maus hábitos, ficam assim os filhos que não são corrigidos, cheios de maus hábitos. Viu o porquê dessa geração? Mimados, não tem perseverança. Hoje estão na igreja, amanhã estão no mundo, porque os púlpitos se enfraqueceram, os profetas estão minguando espiritualmente, acostumam estar tão quebrados como eles mesmos. Não há mais correção nas igrejas, medo de ofender, de ferir as pessoas. A verdade fere, mas liberta. A verdade fere, mas tira esse tumor, essa chaga espiritual. A verdade fere, mas ela põe para fora esse carmegão, essa infecção, esse pus. A verdade fere, mas trata a alma, trata o coração. Quantas pessoas estão precisando de ouvir? Toma vergonha na cara, endireita. Não brinca com Jesus, não brinca com a Bíblia. Que vida embaraçada com pecado, que vida corrupta. Tá com o nome sujo, a vida manchada, o testemunho manchado. Ainda profetiza na igreja, ainda sobe nos púlpitos para pregar. Endireita-te primeiro, converte a ti primeiro, depois vás corrigir os outros. Vás converter os outros, mas depois de ti mesmo. Não há mais correção nas igrejas. Medo de ofender as pessoas, medo de ferir as pessoas. Não, amigo ouvinte, Deus é soberano. Ele fere o pecado, mas o pecador sai ileso. Ele fere o pecado, ele condena o pecado, mas absolve, redime, perdoa o pecador quando ele aceita a palavra de Deus. E aí você tem esta era que não suporta mais a palavra, serve a Deus um pouquinho, porque não ganhou um tiquinho de dinheiro na igreja, porque não obteve uma posição na igreja, porque não ganhou o púlpito da igreja, porque não virou um cantor na igreja. Ele diz, é inútil servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado de guardar os preceitos de Deus. Não consegui mais uma casa, não consegui mais um carro, não consegui ser curado, servindo a Deus pelo que Deus pode dar a ele, não servindo a Deus pelo que Deus é, pelo que Deus fez por ele no Calvário. Estamos precisando de acordar deste evangelho que tem cauterizado a nossa consciência, despertar para a verdade. Isso é duro, mas é verdade, meus ouvintes. Vocês, às vezes, são agressivos com Deus. Sabe quando? Não quando falam a verdade e ferem o pecado. Não quando ferem as pessoas que vocês são agressivos com Deus. São agressivos com Deus quando são plantas pulverizadas. Crentes mimados, circunstanciais. Só pode ser crente se tudo for bom, mas não tem amor, não tem experiência, não tem conversão. É tempo de voltarmos a Deus. Este é o tipo de mensagem que muitos não querem ouvir e não podem ouvir, porque fere. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Para vós, como disse Malaquias 3, verso 18 agora, outra vez vereis a diferença. A diferença está no final, entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Sabe por que vereis a diferença?
porque aquele dia vem ardendo como forno. Quando o juízo vier, já está caindo, mas a plenitude do juízo vai ser derramada, a totalidade. Quando ele vier, vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. O ímpio irá a julgamento, mas aqueles que se arrependeram e colocaram a vida no altar serão colhidos um dia deste. Colhido, o trigo será colhido, a boa semente será colhida e levada para o celeiro de Deus. Deus te abençoe.